É dia da língua russa, dia 6 de junho. Pessoal, quem diria, viu? Alguns anos atrás, posso dizer muitos anos atrás, eu sonhava em me tornar uma tradutora de língua russa e tinha essa dúvida, será que eu vou conseguir? Parece uma língua tão difícil. E na verdade, hoje a gente vê que a língua russa ela é extremamente inteligente, bem feita e possível, né? Então, é interessante porque muitas pessoas acham que ela é mais difícil do que é. E um dos objetivos da nossa escola é exatamente mostrar que ela está ao alcance das pessoas. E hoje, que é um dia especial para todos nós que gostamos tanto da língua russa, eu vou receber como convidada uma aluna muito querida que também gosta muito de russo. Ela já entrou na sala. E deixa eu só ver aqui, Fabiana, se pronto, só um minutinho, porque eu tô falando de um celular novo, só um minutinho. Ok, pronto. E hoje, pessoal, a gente vai fazer a leitura com uma aluna que tem muito carinho pela língua russa e ninguém mais especial para a gente receber hoje aqui do que a Fabiana. E nós vamos ler um texto também bastante sensível do nosso livro de contos para comemorarmos juntos aqui o Dia da Língua Russa. Então, parabéns para você que gosta da língua russa, para você que se apaixonou também por essa literatura tão interessante e vive esse desafio e esse enorme prazer que é esse mergulho, gente, numa cultura tão grandiosa, né? Nessa alma tão profunda que é a alma russa. Vamos lá então chamar a nossa querida Fabiana. Vamos chamar a Fabiana, se você puder me dar fazer aquela solicitação para entrar, tá bom? Aí eu consigo te colocar aqui para dentro da nossa reunião. Acho que eu consigo aqui chamar você também. Hoje, pessoal, nós vamos ler mais um texto. Vocês é muito mais interessante acompanhar a live através do texto. Então, o texto está lá nos stories. O nosso textinho está nos stories e está no nos destaques também. Todos os textos que a gente tem trabalhado, eles estão disponíveis para vocês. E quem quiser o livro completo em PDF, eu tenho. É só entrar em contato com a gente aqui na escola. Добрый день, Fabiana. Сегодня день русского языка. Да, день рождения Пушкина. Тоже Да. dень rождения Pushkina. Que Uhum. incrível. Poxa, se tiver. Eu acho que até tem um texto dele aqui. Se eu tivesse lembrado antes, eu ia escolher um pra gente ver. Ah, mas a gente pode fazer ainda, né? Pro próxima vez. Um do Na Pushkin. Eu acho que próxima. tem, Fabi. Eu acho que tem um dele aqui nesse livrinho. Ó. Tem do Chekhov, tem do Tolstói. Olha, Tolstói na página 82. Tem muita coisa pra gente ler, hein? Chekhov na 79. Muito legal. Pois é, eu tava comentando aqui, Fabiana, que, cara, me passou um filme assim na cabeça hoje quando você me falou, né? Você me lembrou que era o dia da língua russa. E eu Uhum. lembrei de quando eu decidi estudar russo. Eu morava em São Paulo. São Paulo. E não tinha, assim, professores na época. Não era fácil achar, né? Uhum. Era 1998, 1999, imagina, né? E quando eu comecei, assim, eu tava lembrando do primeiro contato com a língua russa, né? O alfabeto e tudo, aquelas letrinhas. E parecia impossível. Então, imagina, se alguém tivesse falado, olha, daqui a uns anos você vai ter uma escola de russo, você vai ser professora de russo e vai estar lendo literatura russa com os seus alunos. Menina, a vida dá muitas voltas mesmo, né? Que beleza. Realmente a gente É, tem que acreditar, tem que ir fundo, né? Tem que ir fundo mesmo. Pois verdade. é, olha só, tantas lembranças boas. Diga, querida, por que você escolheu esse texto? Você gosta, acha ele bonitinho também? Você também tem Ah, uma eu acho relação ele com os bem animais muito fofo. bacana. Tá me dando retorno aqui, Adri, para você também. Não, Tá me dando um retorno como? eco Tipo, aqui. Eu é, falo e deixa eu ver. replica. Deixa eu ver se eu coloco um fone de ouvido. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho um fone de ouvido aqui. Vou colocar um fone, Fábio, pra ver se melhora. Que Tá. hoje eu tô fazendo em outro celular. Porque eu Uhum. tava fazendo em um e tava dando sempre problema, sabe? Vai adiantando pro pessoal qual é o texto, qual é a página, sobre o que que fala, enquanto eu acho esse fone. Tá. A gente vai ler um texto da página 24 do livro, né, Caleidoscópio. E esse texto fala um pouquinho da relação nossa com os animais.
No caso aqui, é um garoto que vai em busca de um cachorro. E acho que muitos de nós aí temos, né, bichinhos de estimação, gatos, cachorros e outros. Eu tenho duas gatinhas, por exemplo. As duas são adotadas. Mas também já tive um gatinho que foi comprado. Fábio, você tá me ouvindo agora? Tô. Melhorou o retorno, o negócio do retorno? Para mim melhorou, não tô mais me ouvindo. Pronto, então vamos ver se Ficou vai dar certo ótimo. assim. É porque Ai, que bom. atrapalha um pouco, a gente não sabe se tá falando, se tá ouvindo. É meio Eu confuso. sei. Mas a gente Obrigada. vai se ajustando. Obrigada a Sim. você por ter falado, senão eu nunca ia saber que estava dando retorno. Aham. Deixa eu mostrar para o pessoal. Então, gente, hoje a nossa leitura segue no livro do Caleidoscópio, que foi a escolha de livro que a gente fez para essa primeira temporada do Clube do Livro em Literatura Russa no Original. Os contos são curtos, então dá para a gente fazer assim, em encontros mais curtinhos, tá bem? E nós fazemos da seguinte forma: o nosso convidado lê o texto em russo e depois faz uma tradução, e caso ele deseje, a gente faz a análise de algumas estruturas da língua russa, estruturas gramaticais mesmo, que são fundamentais, pessoal, para que a gente chegue no nível de entender russo no original. A gente tem que entender uma estrutura de casos, verbos de movimento, aspectos verbais. Então, se o convidado desejar, e geralmente a Fabiana gosta de trabalhar com gramática, ela vai comentar algumas coisas importantes para você que é estudante de russo, com certeza vai te ajudar. Fabi, pode ler, fica à vontade. Não, então, até comentar, Adri, que na aula, na leitura passada, alguém pediu alguma coisa sobre o dativo. E por coincidência, naquele texto, né, que a gente leu, que foi o Starik e Staruha, estava muito concentrado em acusativo e genitivo, então não teve nenhum exemplo. Mas eu já vou adiantar, né, se a pessoa estiver por aqui, que nesse vai ter, né, alguns exemplos de uso do dativo. Excelente você ter lembrado. O nome dele, desse seguidor, era Severino, ele é estudante de russo. Ah, E que tá. bom. Aqui Ele segue a gente aqui. nesse texto vai ter Maravilha. Então hoje teremos a umas possibilidade de situações com falar. dativo. Maravilha, pessoal. Então a Fabiana vai ler o texto todinho em russo agora, depois fazer uma tradução e comentar os casos. Pode ficar à vontade, Fabi. Ok, давай. Как я покупал собаку. Меня зовут Максим. Я люблю собаки, потому что они верные друзья человека. Моя старая собака умерла, и я решил купить другую собаку. Я попросил друзей помочь мне. Скоро позвонил мне и сказал, что один человек продает хорошую взрослую собаку. На следующий день я поехал к хозяину собаки. Собаку звали Тонка. Она сразу понравилась мне. Она была красивая и умная. Я заплатил деньги и взял собаку. Когда мы сели в машину и поехали, Тонка долго смотрела назад на своего бывшего хозяина. Всю дорогу Тонка спокойно сидела рядом со мной. В квартиру она тоже вошла спокойно. Но весь день она неподвижно лежала около окна. Я понял, что Тонка вспоминает своего
starava Hasiaina, ukatorava anagila, minoga liet. Tridinia analiejala voglu komnati, nichevo nie iela e nie pila. Ananie magla zabiti isvaevo starava Hasiaina, e nie maglagite bies nievo. Cheristridinia e apaslau Hasiaino tonque telegramo e anapsal. Priesjaitie e vasmitie sabaco. Ananie mogete gite biesvas. Hasiain priehal vutot gedien. Tonka piervaia os lixalaievochagi na liesnitse. Večeran anifmiesti vernulis damoi. Hasiain tonki ponial isto druziei nie pradaiut. Aia ponial isto druziei nie pacupaiut. Que coisa mais linda, né? Ah. Gente, que coisa mais linda. É emocionante esse texto, gente, muito bonitinho. Obrigada pela leitura. A Fabiana agora, gente, vai fazer a tradução dele corrida, antes da gente analisar a gramática, para vocês verem que gracinha que é esse conto. Pode traduzir, Fabi. Tá. Como eu comprava o cachorro. Cachorro, né, no caso aqui. Depois faz, né, Adri, a análise. Depois a gente tá, faz. Desculpa Uhum. aí. Me chamam Maxim. Eu amo cachorros, porque eles são os amigos fiéis do homem. Meu cachorro velho morreu e eu decidi comprar um novo cachorro, um outro cachorro. Eu pedi aos amigos que me ajudassem. Rapidamente, um amigo me ligou e disse que uma pessoa está vendendo um cachorro bom adulto. No dia seguinte, eu fui até o dono do cachorro. Chamavam o cachorro Tonka. Ele imediatamente gostou de mim. Aná, ou eu gostei dele, né? Acho que é mais correto aqui. Eu gostei dele imediatamente. Ele era bonito e esperto. Eu paguei em dinheiro e levei o cachorro. Quando nós sentamos no carro e fomos, Tonka longamente ficou olhando para trás, para o seu antigo dono. Pelo caminho, Tonka silenciosamente sentou junto a mim, próximo de mim. No apartamento, ela também entrou quieta, mas durante todo o dia ela ficou quieta e deitava próximo à janela. Eu entendi que Tonka estava se recordando, está, né, recordando o seu antigo dono, junto ao qual ela viveu muitos anos. 3 dias ela estava deitada num canto do quarto, não comia e não bebia nada. Ela não podia esquecer o seu antigo dono e não podia viver sem ele. Depois de 3 dias, eu enviei ao dono de Tonka um telegrama. Eu escrevi: venha e pegue o cachorro. Ela não pode viver sem você. O dono chegou no mesmo dia. Tonka primeiro foi a primeira a escutar os seus passos na escada. À noite, eles foram embora, eles voltaram juntos para casa. O dono de Tonka entendeu que os amigos não se vendem.
e eu entendi que amigos não se compram. Linda demais, gente. Esse é um dos textos mais bonitos do livro, viu? Muito fofo. É Para bem vocês fofo verem, mesmo. então, muito fofo. E eles têm, todos os textinhos têm uma mensagem, né? É bem humano. Aí, apesar do livro ser simples, Fábio, a gente começa a sentir a profundidade da literatura russa, já Uhum, dando toques aí, né? De reflexão, de toca no coração da gente mesmo. Muito legal. uhum, sim. Pessoal, né? A Fabiana leu o texto todinho em russo, depois ela fez toda a tradução do texto, e agora a terceira parte é para a gente analisar as estruturas da língua russa aqui. Então é uma parte valiosa, uma aula de russo mesmo, tá? Bem explicadinho em português para você entender tudo das estruturas da língua russa. Então, se você é aluno de russo, fique aí, porque você vai aprender muito. E se você não é, fique também, porque você vai se interessar com certeza por esse idioma para você ver como que ele é construído, tá? Fabi, a gente pode fazer assim, você faz análise de parágrafo por parágrafo. Aí, por exemplo, você faz do primeiro parágrafo, aí se eu tiver alguma coisa para complementar, eu complemento, mas aí para não ficar te interrompendo, a Tá, gente vai de cada parágrafo, tá bom? tá ótimo. Uhum. Pode analisar o primeiro parágrafo, tudo que Tá, você então eu vou quiser. começar pelo título, né? Kakiapakupau sabaco. Aqui o verbo ele é imperfeito, né? Indica que é um processo, né? Que ele fez. E ele indica que é uma pessoa do gênero masculino, né? Que está contando a história, porque ele está conjugado no masculino, né? Iapakupau, no caso de homem, Iapakupala, mulher, né? E assim por Uhum. diante. E aqui Isso. Vai falar do caso, né? Ou do aspecto é, verbal, né? e aí eu não, já ia falar do caso, né? Que aí, Ah, tá. como ele pede um objeto direto, sabaca, cachorro é feminino, né? Em russo, sabaca, então ele vai declinar aqui no acusativo, né? No objeto direto e vira sabaco. Uhum. Aí você quer. Só só uma complementação em relação à tradução. Pessoal, vocês já sabem, a gente tem comentado que existe uma coisa em russo chamada pares verbais. Então, existem dois verbos comprar, o pakupать e o kupить. A diferença é a aplicação desses verbos. Esse aqui, por exemplo, como a Fabiana falou, ele é o imperfeito. Eu traduziria isso, claro, depois que a gente está na tradução literária, como eu costumava comprar um cachorro. Ou seja, Uhum, era como eu pensava que se comprava um animal. Mas depois desse texto, depois da experiência que eu vivi com esse cachorro, eu não compro mais assim. Então, olha que bonito. O russo, ele tem um verbo, que é o imperfeito, para mostrar hábito ou processo. Então, pakupats é um hábito, é um processo e é um hábito. Então, aqui você poderia utilizar o processo, como eu estava comprando um cachorro, ou eu acho que fica mais bonito ainda, como eu costumava costumava. comprar. Uhum, E a gente tem essa liberdade quando a gente vai traduzir textos de forma literária, não gramatiqueira, uhum, né? Então, só para vocês verem que se eu quero falar como eu comprei, é um verbo. é. E como eu costumava comprar, é outro verbo. Bem legal, né? Beleza, Fabi. Menia Zavut Maxim. Aí aqui também tem uma construção já bastante diferente da nossa, né? O russo ele não se chama, né? Chamam ele. Por exemplo, se eu vou falar, eu me chamo Fabiana, mas no russo falaria, me chamam Fabiana. E aqui ele está exatamente assim, né? Me chamam Maxim, né? O verbo svat, que é o verbo chamar, né? E aqui ele chama no acusativo, né? Por isso que o Uhum, meniá não é iá, né? Me chamam, né? Я люблю собак, потому что они верные друзья человека. Eu amo cachorros, então aqui o verbo amar, né, vai pedir um objeto direto, então vai para o acusativo. E o sabaca, como ele vai estar no acusativo plural e ele é feminino, ele vai perder o azinho aqui na declinação. Então, por isso que fica sabaque, né? Que ele está declinado aqui
no plural do acusativo feminino. Потому что они верны друзья человека. Então, aqui a gente tem eles são, né? Normalmente o russo não tem o são, né? Essas conjugações que a gente tem. E aí ele parte direto para os amigos fiéis do homem. Aí o человек declina no genitivo, né? E passa a ser um человека. Ok? Uhum. Моя старая собака умерла. Então, aqui ele está dizendo, né, que o cachorro antigo dele morreu e я решил купить другую собаку. Então, ele decidiu, né, num verbo perfeito, porque foi uma ação concluída, comprar, né, também no perfeito, aí a gente viu que tem o pacupat, que é o imperfeito, que a Adri explicou ali no começo, e aqui ele já está usando o perfeito, né, o cupit, porque é uma ação de processo definido, vamos assim dizer, né? Ele decidiu comprar um outro cachorro. E aqui está declinando tanto o Drugaya Sabaca, né? Que são tanto o adjetivo como o substantivo vai estar no acusativo, então fica Druguio Sabaco. Я попросил друзей помочь мне. Aí aqui ele começa, né, com um acusativo, né? Eu pedi aos amigos, né? Quem pede, pede a alguém. Não dá para esquecer, né, Adri? Tanto que você fala, e ele pediu aqui também num perfeito, né? Porque ele pediu, né? É um processo concluído, que me ajuda, para me ajudar. E aqui ele entra num dativo, né? Porque o verbo para morte, ele sempre vai pedir um objeto indireto. E aí o objeto indireto do IA é o minier, né? A declinação do IA vira minier. Ok? Perfeito. Skora, drug, pasvanil minier e casal. Então, aqui, rapidamente, né? Um amigo me ligou e disse: o pasvanil também aqui está no perfeito, porque também foi um processo concluído, e ele também é um verbo que pede um objeto indireto. Então, também o me ligou, né? O ia vai declinar num dativo, que é o minier. E disse que Adin Telaviek Pradayot Haroshuyo Visrosluyo Sabaco. Então, aqui que um homem está vendendo. Então, o Pradayot aqui, ele está no imperfeito, né? Porque ainda está num processo, um bom e adulto cachorro. Na islie do Shidien e Apaerro Carraziaino Sabaque. Aí aqui tem um festival, né? O Iapaerro, no Paerro aqui a gente tem um verbo de movimento que indica que ele foi a algum lugar de carro ou de transporte, né? Em direção ao dono do cachorro. Aí, como ele está usando uma preposição cá, que indica que ele está indo em direção a alguém, ele vai também pedir o dativo, né? Aqui. E o sabaca também vai declinar aqui no genitivo, porque eles falam o dono do cachorro, né? Então, também a construção pede aqui que o sabaca
decline no genitivo. Algum complemento? Não, Fabi, pode chegar ali no final desse parágrafo, que depois eu só tenho duas coisinhas ali para Tá. falar de verbo de movimento para a galera, mas pode chegar até o final desse aqui, do Visialo Sabaco. Tá. Sabaco, svali, tonka. Aí aqui a gente já falou um pouquinho, né, do verbo svati, e que ele pede o acusativo aqui no sabaca, e que chamam o cachorro, né, de tonka. Ana israzo pangravilas minie. Então, aqui também é uma construção no dativo, né, que está dizendo que ela, né, o cachorro, imediatamente me agradou. Né? É uma construção bastante usada, né, pelo russo, né, que é difícil a gente ver um russo dizendo que ele ama, ele adora, ele amou, ele adorou. Então ele vai sempre usar a mim agradou, né? Então a mim agrada, e aqui é uma construção bem comum aí nas frases russas. Anabila, Krasivaya e Umnaya. Aqui é bem nominativo, né? Ela tá dizendo que o cachorro era bonito e esperto. Então, bem nominativo aqui. Raro, né, ver um nominativo. A gente até estranha, falando, nossa, será que é isso mesmo? Yazaplatil Deng e Vizial Sabaco. E aqui são dois verbos, né, de perfeitos, de aspecto verbal perfeito, onde ele indica que ele concluiu a ação, né? Ele pagou em dinheiro e pegou o cachorro e levou embora, né? Então, Excelente. A Fabiana acabou de fazer a análise de metade do texto já, pessoal. Foi bastante completa a análise dela, praticamente não tenho nada para acrescentar, Fábio. Eu só vou repetir três informações que você falou só para fixar, tá? uhum. Eu vou pegar as duas frases mais simples do que tem aí nessa primeira parte. Ela já analisou, ela já explicou para vocês, mas eu quero enfatizar. Gente, a frase mais simples de todas, Minhazavut Maxim. A gente reforça tanto, né, em todos os nossos encontros, o quanto a gramática é importante. Vocês viram que a Fabiana, ela esclareceu que Minhazavut não é eu me chamo, minha gente. E isso faz muita diferença em russo, tá? Por quê? Porque eu, quando for sujeito, vai ser uma palavra. Eu, quando for objeto, vai ser outra palavra. Então, não é alguma coisa irrelevante. Tanto faz, se eu me chamo, ou me chamam, os outros me chamam. Isso faz diferença total, vai mudar a palavra. Mudar a palavra. A gente, em português, isso não vai acontecer e da forma com que acontece em russo. Então, Minhazavut Maxim me chamam Maxim. Quem é o sujeito? Os outros, a galera que está me chamando. Tá? Eu sou chamada, eu sou objeto. Então, não existe eu me chamo Adriana. A frase mais boba, gente, em russo, ela já exige que você saiba que você não é sujeito dessa frase, não. Você não é. Tá? Por isso que não é Yazavut. Exatamente por isso que não é Yazavut. Outra frase que a Fabi também já falou, mas eu queria enfatizar para vocês, é o dativo que aparece quando ele diz assim, Anais raso panlavlas minye. Que ele quis dizer, gente? Ele quis dizer que, assim, eu gostei do cachorro. Isso não existe em russo dessa forma. Eu gostei do cachorro, tipo, eu sou o sujeito. Vamos imaginar o encontro desse garoto com essa cadelinha, né? Com esse cachorro. Ele gostou do cachorro, mas quando a gente vai dizer isso em russo, a gente tem que inverter. Sabe como é que a gente fala? O cachorro me agradou. Quem é o sujeito quando eu gosto de alguma coisa em russo? É a coisa que eu gosto. Vocês estão entendendo que é totalmente diferente de português? Em português a gente fala, eu gosto de chocolate, eu gosto de russo, eu sou o sujeito, eu que gosto, né? Em russo não, minha gente. Quando você gosta de alguém, quem é o sujeito da frase, é a coisa que você gosta, tá? Então, o cachorro me agradou. Então, já coloca na cabeça que não tem verbo gostar em russo. Mas o povo não gosta de nada? Gosta, só que eles constroem de outra forma, tá? A coisa te agrada. Já coloca isso dessa forma, tá? E a última observação, a Fabiana também já falou, é do yapayer. Ela até falou bem mais, assim, né, do que eu falaria, que é a questão do transporte, né, que é o yerhat, muito legal. O yerhat, ele quer dizer um ir de transporte. Gente, eu vou dar uma dica para vocês que funciona muito bem. Quando tiver prefixo nos verbos de movimento, se agarre nos prefixos. A tradução da palavra vai ser dada não pelo verbo principal,
pelo prefixo. Isso daí vai adiantar muito, porque tem muitos verbos ir. Eu tenho um módulo na escola que é de verbos de movimento e a gente estuda dezenas de verbos ir. E quase nunca o aluno traduz como ir. Por quê? Não adianta traduzir todos como ir e a gente não entender a diferença. Quando tem o prefixo, a gente dá sorte. Então, olha só, se você tem a sorte de ter um prefixo, pri, u, pa, qualquer um, você aprenda a traduzir o prefixo. Então, por exemplo, o pá. Toda vez que o pá estiver junto com o verbo de movimento, não traduz. Você que está começando, né? Se você está no final, aí já pode traduzir como você quiser. Mas se você está começando, traduza como me dirigir a tal lugar. Porque o pá, você não deu nem o primeiro passo ainda. Quando você fala pá mais qualquer verbo, você não deu o passo, gente. Você só se virou na direção do lugar. A partir do momento que você começa a caminhar, é outro verbo. O pá é aquele primeiro instante. Em português, é dirigir-se a algum lugar. Tá bom? Então, você que está começando a estudar russo, pega essa dica. Lá na frente, quando você já tiver super sedimentado isso na sua cabeça, aí você fala, eu fui, tá? Mas essa dica é para os iniciantes. Então, só essas 3 coisinhas, Fabi, que você já tinha comentado, mas eu acho que para a galera do iniciante pode ajudar, sabe? Tipo, eu me chamo, eu gosto, né? Eu acho que é legal. Aí agora a gente vai passar para a segunda parte do texto. A Fabiana já analisou em detalhe, galera, a primeira parte. Agora ela vai analisar toda a estrutura da segunda metade do texto. Se você entrou agora na live ou se você está assistindo agora esse vídeo, lembre-se que esse vídeo é muito mais útil se você assistir a explicação com o texto em mãos. Esse texto está nos stories e nos destaques, tá bem? Pode ir, Fabi. Когда сели в машину и поехали, Тонка долго смотрела назад на своего бывшего хозяина. Então, quando nós sentamos, né, no carro e saímos, começamos a ir embora, né, vamos assim dizer, Tonka longamente ficou olhando atrás para o seu ex-dono, né? Então, aqui você tem os verbos, né? Sentamos no carro, né? E o verbo de movimento que a Adri até explicou ele ali no parágrafo anterior, né? Isso, só uma curiosidade em relação a esse sentar, é verdade, sidiet é sentar, mas a gente também pode traduzir como embarcar. Se fosse diet mais acusativo, usando um transporte, aí a gramática deixa a gente traduzir como embarcar, para fazer um pouco mais de sentido, né? Se a galera estiver achando esquisito o sentar, pode traduzir como embarcar, movimento, por isso que tem acusativo. Aí aqui até também uma outra dica, né, para o smatriela, ele está no um verbo imperfeito, e aqui até o que indica que ele está no imperfeito é esse dolga, né, que indica que é uma ação contínua de ficar olhando, né, para trás na direção, né, do ex-dono. Então, o smatriete aqui também é um verbo imperfeito. Висю дорогу, тонко, спокойно сидела рядом со мной. Então, aqui, pelo caminho, né? No caminho todo, Tonka sentou ao meu lado silenciosamente, né? Quieta, de forma quieta. Aqui, esse riadan saminoi também é uma construção, Adri do céu, Instrumental, exatamente. por causa da Anotei aqui no preposição. cantinho e me deu Por causa da branco agora. preposição. Não, menina, Isso. mas tá excelente. Uriada Saminóia também. Aí é um outro declinação, né? Um outro caso que aparece aqui nesse texto, né? Que também a gente não viu no anterior. В квартиру она тоже вошла спокойно. Aí aqui também temos um outro verbo de movimento, precedido de um prefixo, né? O vá, que indica que entramos, né? Estamos entrando em algum lugar. E no caso aqui ele está usando o passado do iti, que indica que ele está entrando a pé, né?
dentro do apartamento. E o vokvartir está declinado no acusativo justamente por causa do verbo de movimento. No viezdien, ana nie padvijna liejala okla okna. Aqui está dizendo, né, que todo o dia ela silenciosamente ficou deitada, né, próxima à janela. Então, também aqui você tem, né, que ela ficava deitada ali, e o ócala vai pedir, né, aí um acusativo, e o aquiná é uma palavra neutra, né, que no acusativo ela ganha o A, né, na transformação aí, na declinação. E aponial istotonka vispaminai tisvaevo starava raziaina, o katorava anagilá minoga liete. Então eu entendi, e eu entendi definitivamente, né? Por isso que ele está usando perfeito aqui, que Tonka estava pensando, estava lembrando, né, do seu antigo dono. E aqui, como ele está recordando do seu antigo dono, ele vai também pedir aqui o acusativo, né? O seu antigo dono. Junto ao qual, né, ela viveu muitos anos. E aqui a gente também, acho que no texto passado a gente falou um pouco, né, dessa construção aqui do junto a mim existe, né, que é o meniá, o tibiá, que é uma construção do genitivo, que indica posse, mas que no começo a gente não procura não falar muito, né, traduzindo como se eu tenho ou tal, mas e acho que é mais bonito também, né, junto ao qual, aqui, né, o catori também, que é uma outra construção, né, que a gente aprende também a usar, que é o qual, a qual, né, que vai declinar conforme o caso também, mas aqui está dizendo que junto ao qual, né, junto ao dono, que ela morou muitos anos. Uhum. Excelente. A única observação que eu faria, que você já fez também, é sobre esse U, pessoal. A gente que é falante de língua portuguesa, né, e está aí aprendendo russo, por exemplo, no início, comete o erro de falar que o меня есть eu tenho. O aluno que está iniciando, para ele, isso é uma péssima associação, porque ele ainda não viu os casos direito, a ele, o меня есть, eu tenho. Aí ele acha que o меня é eu, e sei lá, o que eu tenho é o U, né? Cria uma confusão. Você quer resolver esse problema de vez, pessoal, na sua vida em russo? Traduz U como junto a alguma coisa, tá bom? Você vai resolver isso. Então, lembra que o russo não tem, eu tenho um computador. Ele fala o quê? Junto a mim existe um computador. E lembra que eu falei para vocês hoje que isso faz maior diferença? Então, por exemplo, quando a gente tem alguma coisa em português, né, a gente fala assim, eu tenho livro, eu sou o sujeito, eu tenho, né? Eu sou o sujeito. Em russo é totalmente o contrário. Em russo é o livro, o computador existe junto a mim. Então, o меня есть, galera, não traduz como eu tenho. Se você está começando a estudar russo, traduz literal, junto a mim existe, porque aí você vai saber quem é sujeito, quem é objeto. Senão, se você fala o меня есть книга, se você fala assim e você não tem essa manha de traduzir como junto a mim, você vai querer declinar kniga. Quantas vezes eu vi isso, né, da galera que vem para o meu método de outros métodos, né? Eles vêm e falam o меня есть книга, né, quer declinar, porque pensa o quê? Eu tenho. O que é objeto direto? E jura que livro é objeto direto, tá bom? Então, vá nessa de junto a. Vocês vão ver que vai resolver muita coisa, tá? Foi excelente a análise, Fabi. Não tenho nada para acrescentar, não. Foi perfeito mesmo. Ela pegou todas as estruturas importantes. Inclusive, quando apareceu o verbo vashlar ali, entrar, gente. Então, apareceu o verbo de movimento com prefixo, vai no prefixo. Se você deu a sorte de ter um verbo de movimento com prefixo, é o prefixo que vai traduzir. Tá? Então, se o prefixo for U,
O verbo vai ser traduzido como saiu, tá? Como sair, não é foi. Se ele tiver o prefixo pri, ele não vai ser mais verbo ir, ele vai ser chegar. Se ele tiver o prefixo vá, não traduz como ir, traduz como entrar, tá? Então, grave as preposições, tá bem? Então, vamos lá. E a gravação, tinha uma colega que perguntou aqui se a gravação vai ficar disponível. Vai sim, todas as nossas gravações, todos os nossos encontros estão no YouTube, pessoal. Vão lá conhecer o nosso canal no YouTube, ele tá bem bacana, tem muitas entrevistas, tem várias lives, inclusive com a Fabiana, das pessoas contando as histórias delas com a língua russa, tem encontro de literatura, tem tudo. É o nosso nome da escola lá, tá? É Ontoletras, tá no YouTube. E tem no Instagram também. Pode ir, Fabi. E antes de continuar, Adri, acho que só tem uma questão sobre o okala, okna. Se eu falei acusativo, eu peço desculpas, mas ele vai sempre pedir o genitivo. É próximo da Okala, janela, perto de tem uma moça alguma perguntando, coisa. né? Isso, então pode ser que eu Agora tenha que eu vi. falado mesmo aqui no embalo, mas é sempre no genitivo. Onde que apareceu esse ócala? É um pouco antes, na no penúltima Lejala frase. Okakna. Eu acho que você falou certinho, viu? Perto da janela. Uhum. Tá, mas de repente, né? Só Genitivo. Obrigada genitivo. pelo esclarecimento. Obrigada pelo esclarecimento e obrigada pela participação da colega. Não sei se é a colega ou o colega, depois falei pra gente. Acho que foi essa mesma pessoa que perguntou se vai ficar gravado. Vai sim, viu? E estamos aqui à sua disposição. Qualquer dúvida, conte com a gente. Estamos juntos estudando russo. Tridinia analiejala vuglu komnati. Nichevo nie iela e nie pila. Então, aqui, 3 dias, ela ficava, por 3 dias, né, ela ficava no canto do quarto e não comia e não bebia nada, né? Então, ela passou 3 dias, né? Por isso que está aqui no verbo, todos no imperfeito, né? Foi uma ação contínua, né? De não comer, não beber e ficar deitada num canto do quarto, né? O komnati está no genitivo, né? Porque é no canto do quarto, né? Anani maglazabit isvaevo starava hasiaina e niemaglajit biesnievo. Aqui ela não era capaz, né, de esquecer o seu antigo dono e não era capaz de viver sem ele. Tá? Isso também pode falar conseguir, né? Eu acho que aqui em português também caberia conseguir, né, Fabi? Como outra opção, ela não conseguia esquecer o seu, né? Dá mais ou menos parecido, né? Sim, não conseguia viver sem ele, né? Aqui também ele tem um bies, que é uma preposição que vai sempre também pedir um genitivo. Tcheristridnia e apaslau raziai no tonque telegramo. Então, depois de 3 dias, eu enviei, né, ao dono, então aqui ele vai pedir um dativo, né, raziaino, ele vai pedir um dativo, porque o verbo, né, paslat vai pedir uma declinação no dativo, ao dono de tonka, né, então aqui também o tonque está declinado no genitivo, né, porque indica uma posse, né, o dono da tonka, um telegrama. Então, quando eu envio também um objeto direto, né? Então, o telegrama está declinado aqui no acusativo. Então, dá para ver que quando eu envio a alguém, vou enviar no dativo. E o objeto que eu envio, eu vou declinar no acusativo. Isso, só uma observação para o pessoal ver a importância da gramática. Nessa frase, gente, Yapaslala, Raziai no Tom, que telegrama, nós temos 4 casos.
Na frase, eu enviei um telegrama para o dono do Tomka, tem 4 casos, cara. Então, assim, não dá para estudar russo superficialmente para ler, não, pessoal. Tem que realmente ser passado por todas as declinações, tá? E não mata, não. Senta e estuda porque vale a pena. Nas frases mais simples da língua russa tem todo. Não mata foi ótimo, né? Aqui estamos nós. Porque o pessoal, mas tem que estudar todas. E se eu estudar só 2? As primeiras eu falei, não vai dar certo, tá? Porque nas frases mais bobinhas tem. Então, olha só. Ya послал хозяину Tomka telegram. Sujeito, ya, tá no nominativo. Quem envia, envia alguma coisa. Objeto direto. Vai ser acusativo. Tá? Então, ia passar telegrama está no objeto direto acusativo. Para quem? Objeto indireto é dativo. Então, a palavra dono, né, que foi para quem que eu enviei, tem que estar no caso chamado dativo. E dono de quem? Do Tomka, né, do cachorrinho, da cachorrinha. Então, já é genitivo. 4 casos numa frasezinha pequena, tá? Então, é difícil? Não para quem estudou. Para quem estudou bonitinho e entendeu, gente, outro conselho que eu dou. Não fica muito desesperado com a kantianya, com terminação, decorar a terminação. Dê prioridade a entender por que você está usando aquele caso. Que vai pedir um caso? Não é decorar se é u, se é ye, se é om. Isso daí é exercício, gente. Isso a gente que decora. Mas assim, é por quê? Objeto direto, objeto indireto, sujeito, posse, negação, tá? Então, sempre o seu estudo de russo, sem obsessão em terminação, mas em obsessão em quê? Entender por que eu estou declinando? O que vai pedir uma declinação, tá? Beleza, Fabi, era só para mostrar, porque eu achei tão rica essa frase, tanto de caso, né, menina? Uma frase tão pequenininha. Festival. Pois é. Я написал, приезжайте и возьмите собаку. Aí aqui tem 2 verbos, né? De movimento, vamos assim dizer. Um é um verbo de ir, né? E o outro seria de carregar, vamos assim dizer, né? Isso, e o ir tem prefixo, né? Graças a Deus tem prefixo. Pri, que indica que ele chegue Chegar. lá, chegue aqui e pegue o cachorro de volta. Exatamente, chega aí. Chega aí. Em português a gente fala, chega aí. Venha e pegue o cachorro, né? E aí o sabaca vai declinar no acusativo, até porque são 2 verbos de movimento que vão sempre pedir o acusativo, né? Isso, mas aqui quem está pedindo o sabaca porque é objeto direto, né? Exatamente. Não, é o pegar. Quem pega objeto venha direto. E pega. Она не может жить без вас. Então, ela não pode viver sem você, né? Então, aqui também ele está usando o может. Хозяин приехал в тот же день. Aí aqui, então, ele também usou um prefixo, né? Chegou no mesmo dia, né? E de carro ou de transporte, né? Não foi a pé. Tomka первая услышала его шаги на лестнице. Então, aqui, ela foi a primeira, né? Que escutou os passos dele na escada, né? Então, aqui também o Evo, né? Tá se referindo ao dono, né? Ao Hasiain. E eu vou Shagui, né? Os passos dele. E eu vou Shagui, os passos dele. Isso. Vietcha. E tem um caso a primeira vez que apareceu esse caso aqui hoje, Fabi, né? Na prep, escada. Né? Um prep, acho que foi o único de hoje. Foi o único, na Liesnitze. Os passos na escada, né? Verdade, acho que é o primeiro prep aí do dia. Večeram anifmieste vernulis damoi. E à noite, eles juntos retornaram, né, para casa. Então, aqui também o vernulis, né, é um perfeito, né, indicando que eles concluíram o processo, né, foram embora, né, voltaram para casa. E ele também pede um acusativo, né? Por isso que o dom tá da moia aqui. Hasiain Tomki Ponial
estou druzienie pradayuti. E aponiol estou druzienie pakupayuti. Então, aqui o dono do do tonka, que é um genitivo, entendeu, né, um verbo perfeito, que os amigos não se compram, né? Não se vendem. Em português a gente usaria os T, né? Exatamente. E aqui o drusier, ele está declinado porque o vender, né, vai pedir um acusativo. E Exatamente. eu entendi, né, que os amigos não se compram também vai pedir um acusativo, né, o drusiar vira drusier, porque é também um objeto direto aí. Uhum. Fantástico, fantástico mesmo. Fabiana acabou de fazer uma análise impecável desse texto, gente. Ela analisou todos os aspectos, analisou o verbo de movimento, cada caso que apareceu, analisou o vocabulário, uma aula de russo mesmo, tá? E uma aula prazerosa, porque ela está inserida dentro da literatura, que é o que a gente gosta, né? Então, Fábio, queria te agradecer, foi maravilhosa a aula, foi muito bom mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, Adri. A gente é que acaba aprendendo. E esse texto... E, Fábio, esse texto é tão bonitinho, né? Porque me fez lembrar dos cachorrinhos. Eu te falei ontem, né? Que eu adotei 2 cachorrinhos de um abrigo. E faz menos de um mês que eu adotei esses cachorrinhos, né? E uma tem 5 anos, e eu nunca tinha tido, assim, cachorrinho já, né, criado. Eu sempre pegava filhote. E aí eu fui lá no abrigo, tinha 200 cachorros nesse abrigo. Nossa. E lá no abrigo eu peguei esses 2 cachorrinhos e a dona do abrigo ficou feliz, né, de estar doando para mim, porque a gente cuida bem. E ela falou, aqui eu não posso dar tudo que eu gostaria para eles, né? E aí eu senti na voz dela que ela pensava que eles não eram tão felizes lá. Aí depois, gente, no dia seguinte eu contei pra ela uma coisa muito legal, que o cachorrinho era muito feliz lá, assim. Agora ele tá feliz comigo também, mas eles são muito leais ao dono. Ele, à noite, Fabi, a primeira noite dele, né, lá comigo, sentem. Então, assim, a primeira noite lá do cachorrinho, ele escutou uma matilha, assim, um monte de cachorro lá no fundo, ele começou a chorar. E eu, ai meu Deus do céu, ele tava com saudade do canil lá, né, lá do abrigo. Então, ele, mesmo aquela senhora, sem ter muita condição de dar tantas coisas para ele era feliz lá. Então, assim, os cachorros são seres, assim, gente, muito especiais. Só quem tem para saber, os gatos também. Fabiana tem aí gatos companheiros, né, Fabiana? Você com certeza conhece, sabe dessa amizade, né, que o texto fala. São maravilhosos mesmo, não tem... São companheiros, né, gente? Por isso que fala, ó, tem uma expressão bonitinha, né, que ele fala Viernie druzia человека, na segunda linha do texto, né? Sim. Viernie druzia человека, os verdadeiros amigos do homem, ou os fiéis, né? Viernie, pode ser verdadeiros ou leais, tá, pessoal? Fiéis, pode ser traduzido assim. A nossa colega ali, seu nome tá em francês, né, amiga? Eu não vou conseguir ler, tem uma participante lendo que ela tem o nome, que eu sei que tá em francês, eu não consigo ler o nome dela. Ela perguntou qual é o texto. O texto é Kakiapakupal Sabaco. Ele tá na página 24 do livro, e ele tá nos nossos stories, tá bem? Tá nos nossos stories e também nos destaques. E se você tem interesse em ter esse livro em PDF, eu posso te enviar. Manda para mim um WhatsApp que eu te envio o PDF dele completo, tá bom? É isso, Fabiana, vamos concluir então. Muito obrigada, viu? Que jeito bom da gente passar o dia da língua russa, né? Pois é, viva Pushkin! Viva Pushkin! Te espero na próxima semana, viu? Que eu tô adorando fazer esse encontro com você. Volte. Não, volto sim. Vou ver aqui um texto mais fácil, porque agora começa a ficar uns textos longos. Mas aí eu te falo. É mesmo? Tá bom, então. Obrigada, viu? Beijo Spasiba, aí. пока. Пока-пока.